Primeiro de tudo, eu não vou deixar isso daqui se apequenar. Isso daqui é campeão de Copa do Brasil. Isso daqui é campeão de Campeonato Brasileiro da Série A. Eu não posso deixar isso aqui se apequenar. Eu não posso normalizar o meu treinador bater no peito e vibrar fortemente com um empate na reta final do segundo tempo contra o Mirassol, ou contra o Bragantino, ou contra o Ceará, ou contra o Bahia. Sabe por quê? Porque o Sport é o lanterna virtual rebaixado, afundado na zona do rebaixamento. Esse empate, em termos práticos, não traz nenhuma grande mudança de patamar no Sport na tabela de classificação. Se o Sport fosse, nesse momento, o 16º, porra, empatou, permaneceu fora da zona do rebaixamento, ou se fosse um gol de uma vitória, eu ia entender a comemoração de Daniel Paulista. Eu ia entender a vibração dele de bater no peito e vibrar fortemente por esse gol. E Derek Lacerda também faz, né? Ele vibra muito com o gol de empate. E dá pra se entender, batalhou na disputa, fez um gol bonito, tirou do goleiro, e ele bate no peito e Daniel Paulista também vibra com muita intensidade. Beleza, importante o empate ali pra quem tava jogando, melhor empatar do que perder, é óbvio isso. Mas eu não posso normalizar a campanha ridícula que o Sport faz na Série A. Quero deixar bem claro, eu não tô falando que não tinha que comemorar o gol. Eu não tô falando que Derek Lacerda tinha que fazer o gol e não foi nada, não aconteceu nada, vamos bola pro centro, vamos pro jogo. Eu não tô falando necessariamente que é errado comemorar, mas eu não posso normalizar o apequenamento da instituição Esporte Clube do Recife por causa dessa gestão ridícula de Yuri Romão. Esse gol, gente, não trouxe nenhum grande benefício para o Sport na tabela, não. Parece que foi um gol de título de Copa do Brasil. Parece que foi um gol da permanência. Parece que foi um gol de título de Copa do Nordeste. Não. Foi um gol que gerou um ponto para o Sport na tabela de classificação. Sabe quem tinha que comemorar com força, com firmeza e comemorar esse empate bastante lá no estádio? O torcedor, que passou 2 horas no Cícero de Souza vendo o Sport ser massacrado na maior parte do tempo. Se não fosse Gabriel Vasconcelos, era 3-0 pro Bragantino. Se não fosse esse gol de Derek Lacerda que ele batalhou na disputa e fez o gol de empate, era 3-0 Bragantino. Se não fosse as bolas na trave de Lucas Barbosa, de Gabriel, era 3-0 Bragantino. A gente ia ser goleado pelo Bragantino. Então eu não vou normalizar o apequenamento do Sport por causa da gestão ridícula de Yuri Romão. Não posso, é obrigação e é o meu dever como torcedor. Imagina aí, hein? Eu tô aqui em casa, o Sport faz um gol, eu saio em casa batendo no peito e comemorando. O Sport ganhou, foi? Não, ganhou um ponto. O Sport tá onde? É o campeão da Série A? É o líder? É o vice-líder? Não, o Sport é a lanterna, com 11 pontos. Os caras vão dar gargalhada na minha cara, pô. Fica feio, fica algo constrangedor. O Sport fez o gol e tal, eu comemorei aqui rápido, e ao mesmo tempo eu olhei pra tela e falei, meu Deus do céu, velho. Os jogadores e a comissão técnica estão comemorando como se fosse um título. Gente, eu nunca vou normalizar isso. Eu sou Sport. Eu não sou Chapecoense, eu não sou Figueirense, eu não sou Brusque, não. Eu não sou Mirassol, não. Eu sou Sport, meu irmão. Não posso normalizar isso. Bom, mais uma vez, em efeitos práticos, a gente tá nesse momento a 11 pontos do 16º colocado. Agora pega o Corinthians na Ilha do Retiro. O saldo positivo desse empate é: não perdemos, beleza, meio óbvio isso. Somamos um ponto, beleza, meio óbvio isso. Estamos um pouco mais próximos da Chapecoense de 2021, que fez a pior campanha da história dos pontos corridos. Foram 16 pontos conquistados, campanha ridícula, patética. E aqueles 15 mil que ia dar na ilha contra o Corinthians, acho que se mantém. Se o Sport perde esse jogo por 1-0, ia dar uns 12 mil. Acho que 3 mil já iam desistir de assistir o jogo. Como o Sport empatou, ainda o público acho que vai ser razoável. 13, 14 ou 15 mil. Aqueles 3 mil que estavam indecisos. Pô, vamos aguardar o jogo do Bragantino. Se perder eu não vou não. Se empatar ou ganhar eu vou. Pelo menos fica esse saldo positivo mínimo. Mas é algo muito minúsculo para a grandeza dessa torcida e para a grandeza dessa instituição, para a grandeza desse clube. Não vou normalizar a chacota, a piada e a vergonha que é o Sport em 2025, comandado pela gestão ridícula de Yuri Romão. Sobre a arbitragem, vamos comentar. Mas já quero dar o spoiler. A atuação do Sport foi tão ridícula, na maior parte do tempo, que eu não vou ser aqui o cara para detonar Daronco, detonar o pessoal do VAR, não.
O Sport não jogou nada durante 95% do tempo. Vamos passar para análise do jogo e os gols também para vocês da partida. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Primeiro que Daniel Paulista foi para o jogo de hoje de forma medíocre, covarde, medrosa, essa é que é a realidade. Escalou o time com 3 volantes, Zé Lucas, Ribeiro e Pedro Augusto, 3 primeiros volantes. Se você vai colocar 3 primeiros volantes, você tem que ter 2 pontas de velocidade. Lucas Lima estava deslocado como ponta, Zé Lucas e Pedro Augusto aqui por dentro. Era um 4-3-3, ridículo, só com um ponta. E, obviamente, as jogadas do Sport vai ficar pendendo para o lado de Léo Pereira, que tem maior velocidade em transição. E Derek Lasser do centroavante. Erro crasso na escalação de Daniel Paulista. No pré-jogo a gente deixou bem claro isso aqui com vocês. Mas beleza. Quais são os recados que tu passa quando tu coloca essa escalação? Eu vou querer mais me defender do que atacar. 3 volantes? Pelo amor de Deus, gente. Contra o Bragantino, no Cícero de Souza. A gente não tá pegando o Barcelona, o Real Madrid, o PSG, o Palmeiras no Allianz, o Flamengo no Maracanã, não. É o Bragantino, que faz uma campanha boa, mas longe de ser um bicho papão que ia golear o Sport hoje. Pelo amor de Deus. Então, Daniel Paulista estava mais preocupado com empatar o jogo do que vencer, quando ele coloca 3 primeiros volantes. E aí o recado pra gestão. A gente vai para um jogo desse com só primeiros volantes. A gente não tem um segundo volante no elenco. Isso é uma vergonha. Isso é uma nojeira de gestão. Nojeira. Essa gestão é nojenta, não sabe nada de futebol. Quando eu falo nojenta, tá? É no tom de que eles são muito incompetentes. Não sabem absolutamente nada de bola. E o que Daniel Paulista poderia fazer na visão dele era colocar 3 volantes. Aí é erro do treinador. E Vitor Hugo foi a novidade na lateral esquerda. Fez um péssimo jogo defensivamente falando. Não só ele, como Ramon, Rafael Thierry, Matheus Alexandre. A maioria dos jogadores do Sport fizeram um jogo ruim. Quem se salvou? Gabriel, Derek Lacerda pelo gol, Barleta que entrou bem no segundo tempo de certo modo, e Léo Pereira pelo primeiro tempo que fez na média. E só. O resto, atuações de razoável para ruim para péssimo para a esmagadora maioria dos jogadores. E aí você pensa, pô, se eu vou com 3 volantes, eu vou preencher bem a grande área, eu vou preencher bem o meu meio campo, quando o Bragantino tiver com a posse de bola, eu não vou deixar John John se criar muito na partida, o setor da meia-lua ali entre os volantes e os zagueiros vão estar bem protegidos, porque eu tô com 3 primeiros volantes. Então, o time vai ter que estar compacto, vai ter que estar marcando muito bem, e vai ter que permitir, em pouquíssimas vezes, o Bragantino chegar com perigo. Nada disso aconteceu. O Sport foi vulnerável pela direita, com o Matheus Alexandre que marcou mal. O Sport foi vulnerável pela esquerda, com o Vitor Hugo que marcou mal, mas eu nem vou condenar, garota de 16 anos, beleza. O Sport foi mal na zaga, Sacha ganhou vários duelos na pequena área e na grande área, e o Sport foi muito mal na volância. John John finaliza uma bola próximo da meia-lua sem ninguém marcar ele. Com 1 minuto de jogo, Sacha consegue ganhar o duelo em cima de Derek Lacerda e livre de marcação, sem ninguém marcá-lo, próximo da grande área, na meia-lua, ele chuta e Gabriel Vasconcelos faz uma defesa. Com 1 minuto de jogo, gente. Gabriel, num rebote do chute de Lucas Barbosa na trave, Gabriel recebe esse rebote e finaliza na meia-lua, sem ninguém marcá-lo, na trave de novo. A gente deu muito mais sorte do que juízo nesse resultado. Então, nada funcionou taticamente, tecnicamente para o Sport, devido à escalação ruim de Daniel Paulista e a uma postura ruim do Sport de modo geral também. No primeiro tempo, só para eu passar aqui a estatística para vocês, era 16-6 em finalizações. Quase o triplo de finalizações que o Bragantino teve em relação ao Sport. Em chute na barra, foi 6-3 no primeiro tempo. Isso aqui é estatística geral, tá? Então por que terminou o primeiro tempo 0-0? Porque o Sport deu muita sorte. Essa é que é a realidade. 2, 3 bolas na trave, Gabriel Vasconcelos tendo que fazer 2, 3 grandes defesas já no primeiro tempo, e o Bragantino perdendo muitos gols. O Sport chegou? Chegou também, mas quando chegou finalizou muito mal. Derek Lacerda perde um gol na grande área, 2 vezes no mesmo lance.
Um que ele finaliza de forma tosca, a bola rebate na defesa do Bragantino, sobra para ele e ele com gol escancarado, tinha Cleiton e os dois zagueiros ali do Bragantino, ele chutou, seria gol, mas Pedro Henrique tirou na pequena área. Mas ele poderia ter deslocado. Ele poderia ter feito 1 a 0. Ele perdeu um gol cara a cara, não dá para se admitir perder aquele gol. Perdeu 2 gols no mesmo lance cara a cara, inadmissível. Léo Pereira chega uma vez pela esquerda, finaliza muito mal, fura a bola de forma tosca, os chutes do Sport horrorosos, ou sem perigo algum, ou uma cafufa no meio do gol. A esmagadora maioria das vezes foi isso. Na direita, Léo Pereira chegou uma vez também no passe do Lucas Lima. Ele chuta meio cruzado, um chutamento, e Cleiton faz uma boa defesa. Então assim, o Sport chegou de forma pontual no primeiro tempo, mas quando chegou finalizou muito mal. O Bragantino chegou em 4, 5, 6 oportunidades, ganhando todos os duelos por cima por baixo, todos. Na grande área, fora da grande área, na meia-lua, pela direita, pela esquerda. Um vareio que o Bragantino deu no Sport, muito também pela fragilidade tática do Sport comandado por Daniel Paulista. Sim, a péssima atuação de hoje está na conta de Daniel Paulista. E quem quer se apegar um pouco mais, a ser um pouco mais crítico na escalação de Vitor Hugo, quem quer ainda acreditar que, pô, se a gente tá no campeonato, vamos tentar ganhar o jogo. Se você quer ganhar o jogo, é mais competitivo tu colocar Aderlan de lateral esquerdo, improvisado de novo, do que colocar um garoto de 16 anos, Vitor Hugo, que não é o novo Messi da posição. Com a bola no pé, a única grande ação dele na partida foi o passe para Léo Pereira, que acabou gerando uma situação perigosa e quase o gol de Derek Lacerda na construção da jogada. E só, defensivamente, uma nulidade, foi muito mal. Permitiu o Bragantino chegar com Laquitana, com John, com Eric Ramírez e ganhavam todas em cima dele. E assim, eu não tô aqui para detonar o garoto não. Apenas não fez um bom jogo e beleza, 16 anos, tem espaço para crescer, a gente torce pro garoto, dá muito certo aqui no esporte, tá? Dito tudo isso, vem o segundo tempo e rapidamente o Bragantino faz 1 a 0. Vou trazer aqui em tela para vocês o lance que muitos consideraram polêmica, né? Pô, e aí, foi pênalti ou não, Heitor? Vamos lá, gente. Por esse ângulo, por esse frame, o que é que acontece? Jogada pela ponta direita, sai o passe de La Quintana para quem? Para Natan Mendes. Recebeu o passe aqui em profundidade, dentro da grande área. Léo Pereira estava olhando a bola e esqueceu de calcular a passada. Ele estava olhando apenas para a bola, assim como o Natan Mendes também, porque ele está atacando espaço para receber a bola. E aí Léo Pereira toca aqui no pé ou no tornozelo de Natan Mendes. Até que ponto foi a gravidade desse toque para gerar o desequilíbrio? Eu não sei, eu não sou Natan Mendes. Mas o toque, por esse frame, por esse ângulo, talvez quando sair o áudio do VAR, talvez quando tiver novas imagens, eu possa até mudar de opinião. Mas por esse frame, dá muita impressão que aqui, ó, tem um toque no tornozelo de Natan Mendes. Esse toque gera ali um desequilíbrio, falta para o Bragantino dentro da grande área. Daronco não marcou o pênalti imediatamente. Só que aí o bandeirinha cabuetou, né? Daronco levantou a bandeirinha ali, né? Pum, pênalti. E aí Daronco prontamente assinalou o pênalti. A equipe do VAR não marcou, não pediu para ele solicitar o lance de novo. Por quê? Porque teve contato dentro da grande área, o jogador do Bragantino caiu. Então, o VAR, de certo modo, se observou em outros ângulos que teve contato. E aí quem tem outras câmeras é o pessoal do VAR, não sou eu, nem a Sport TV. Se observou que teve o contato, o VAR não deveria interferir. Porque o VAR só tem que interferir quando tem um erro claro e manifesto da arbitragem. Por exemplo, se não houve contato, o VAR deveria chamar Daronco. Daronco, volta aqui porque não teve contato. Anula esse pênalti. Mas não foi o caso. Aparentemente, eles detectaram que teve contato. Se tem contato, o juiz deu pênalti no campo, no caso bandeirinha, e Daronco foi na do bandeirinha, confiou no bandeirinha. Pela regra do VAR, não deveria ser... Daronco não deveria ser chamado pela equipe do VAR, tá? E aí o Bragantino faz 1 a 0. Gol de quem? Adivinha? Sacha. Era óbvio que ele ia fazer gol no Sport. E ele faz. Finalizou não tão bem assim, mas Gabriel Vasconcelos também não foi tão espetacular assim. Aí também já é exigir demais. Ele acerta o canto, mas não conseguiu fazer a defesa. Se fosse um pouquinho mais pro lado, talvez Gabriel faria a defesa. Mas ela ficou meio que um pouquinho mais pro meio, né? 1 a 0 Bragantino, 11 minutos do primeiro tempo. E aí, naturalmente, o Bragantino vai recuar um pouco mais e o Sport. Aí Daniel Paulista vai colocar Barleta, vai colocar Romarinho, vai tirar Pedro Augusto, vai tirar Zé Lucas, colocou Aderlan, colocou Kevson.
e vai atirando o Sport para frente, natural, tá perdendo o jogo, vai tentar agora buscar um empate. A postura foi errada em relação à escalação. Daniel Paulista foi jogar pelo empate e estava perdendo. Aí agora vamos tentar tirar o prejuízo. E o Sport foi incomodando um pouco mais, chegou a gerar algumas situações. Teve a cabeçada de Ramon, que Cleiton fez uma ótima defesa com os pés e tal. Mas o Bragantino ainda assim chegava um pouco mais do que o Sport. Mais 1 a 0, o jogo tá vivo, né, irmão? Se o jogo tá vivo, em uma bola o Sport poderia chegar lá e fazer o gol. E foi isso que aconteceu. Jogado na direita, Aderlan recebe aqui a rebatida, solta o passe para Romarinho, que pum, devolve rapidamente. Uma trama aqui pela direita na tabelinha. Cruzamento na grande área, e aqui é um pouco de sorte barra mérito de Derek Lacerda, que batalhou muito pela essa bola, né? Foi muito guerreiro. A bola fica rebatida ali entre os dois zagueiros do Bragantino e Derek Lacerda ganha o duelo em cima de Pedro Henrique, finaliza na saída de Cleiton, faz 1 a 1 e o Sport toma um pontinho lá em Bragança Paulista, tá? E aí vocês estão vendo a comemoração de Daniel Paulista, a comemoração de Derek Lacerda, mas principalmente o torcedor é que merecia pelo menos esse pontinho, porque, meu amigo, a situação do Sport 2025, meu Deus do céu, é desesperador. E o torcedor ir para um jogo desse, num sol de 11 horas da manhã, pelo menos o empatezinho tá valendo. Bom, no final das contas, o empate é enganoso, mentiroso, porque era para o Sport perder por uns 3 a 1 fácil, 4 a 2, algo do tipo assim. Esse empate acabou surgindo, caindo do céu, porque o Sport não teve uma atuação nem para empatar a partida de hoje. Nem com erro de arbitragem, se você considerou um erro. Era para o Sport, se não tivesse aquele pênalti e tal, o Sport iria perder o jogo, merecia perder o jogo, mas conseguiu achar esse empate dos céus. Que não muda em nada o patamar do Sport, mas melhor empatar do que perder, né, irmão? Sem dúvidas. Bom, rapaziada, é isso. Abraço pra todos vocês. Depois a gente traz a nota oficial do Sport, tá? Pra não deixar o vídeo muito longo. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativem o sininho de notificações também. Valeu, gente.